Zequinha, eu já ia dizer que eu ia embora sem falar e sem falar não votaria. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizá-los pelos currículos e pela disponibilidade de se colocar à disposição do serviço público, que hoje em dia é um ato quase de heroísmo. Então, parabéns a vocês, de qualquer forma, por apenas estarem candidatos aqui perante nós. Eu não vou necessariamente fazer pergunta, vou fazer duas perguntas aqui ao final específicas sobre um processo, mas queria antes fazer, porque a sabatina serve para fazer perguntas e serve também para que nós alertemos ou façamos algumas colocações que sejam importantes que vocês levem na memória. Eu já estive nessa posição e eu sei exatamente como é o momento prévio a essa aprovação de nomes. E tudo que nós falarmos aqui, senadores e senadoras, será certamente levado em conta nas suas carreiras, nas suas vidas, aí, nos mandatos que vão desempenhar. E não vou repetir tudo que o senador Eduardo Braga colocou, porque ele colocou muito bem a questão do mandato, a importância desse momento da nossa aprovação, mas eu quero reenfatizar isso. Lembrem-se de quem os indicou, mas lembre-se, sobretudo, do mandato muito mais amplo. Esse momento inicial é importante, a indicação é importante, vocês sempre serão gratos a quem os indicou. Mas daqui para frente vocês são do Brasil, como nós, né? Todos os que estão aqui obterão votos e nem sempre foram todos os votos dos seus estados, mas nós temos que desempenhar nosso mandato para todos do estado, não podemos fazer diferença. Eu sou um aliado histórico e defensor e até me sinto parte da criação das agências reguladoras no Brasil. Lá, conto sempre essa história aqui, nos idos dos anos 90, trabalhando com as equipes lá de governo e de fora de governo, criamos várias dessas agências. E eu mesmo rascunhei as casinhas, os organogramas da própria Agência Nacional do Petróleo. Então, claro, o CAD não é uma agência reguladora, tenho perfeita consciência disso, mas interage e age, às vezes, até como segunda ou primeira instância em relação às agências. E esse é um problema que eu gostaria que a gente pudesse atacar juntos, depois que vocês estiverem nos seus respectivos postos. Contem com o Senado, particularmente contem comigo, para discutir o normal conflito de competências dessas entidades. O CAD é uma autoridade de defesa da concorrência, cada Ministério da Justiça, etc. Mas age, às vezes, como agência reguladora, às vezes em complemento, às vezes em suplemento. E temos aqui alguns casos que foram mencionados, o caso do preço das passagens é um deles, e esse é muito emblemático por um lado, o outro é o oposto. Vou explicar. Quando nós fomos à ANAC, e vários de nós, nos nossos estados, somos preocupados com os preços das passagens, eu mesmo fui com a delegação, toda a bancada do Rio Grande do Norte reunida, à ANAC. Primeiro a ANAC, porque é o órgão regulador da aviação civil. O que é que está acontecendo? Por que as passagens têm esses preços aparentemente tão altos? Porque eles alegavam que não eram altos, porque tinham estudos internos, etc. Por que esses estudos não vêm a público? Por que não se explica o critério disso? Como é que funciona aquele algoritmo que a gente vai comprando a passagem, vai subindo de preço, diminuindo, vai se dirigindo à necessidade e explorando a necessidade circunstancial do usuário ou das agências de viagem ou de quem compra em bloco, etc, etc. Como funciona isso? Vocês sabem. A resposta inicial que nós tivemos foi espantosa para mim, que trabalho com a agência há tanto tempo, que foi: eu não posso interferir em preço, eu não controlo o preço. E quando a gente fala em controle, a palavra, o verbo controlar preço, na minha concepção, não significa determinar preço. Significa saber o que está acontecendo, monitorar e, caso haja alguma coisa histriônica que chame a atenção, inclusive dos próprios consumidores, a ponto de uma delegação de senadores, deputados federais, deputados estaduais, etc., virem reclamar à agência, né, que se tome alguma providência em relação a, pelo menos, saber o que está acontecendo. Bom, como nada disso aconteceu, ou pelo menos não surtiu efeito a contento, foi-se ao CAD. Nós mesmos, eu tenho lá um pedido de investigação tarifária, não sei como é o nome, mas enfim, está lá. A senadora Cátia tem outros senadores, o senador Jacques Wagner em relação à Bahia, os estados mais remotos e distantes também. E volto a salientar que nós estamos fazendo isso, inclusive em prol do bom uso do dinheiro público, que as nossas passagens são reembolsadas, mas principalmente, muito mais, pelo fato de hoje reconhecermos que avião não é coisa mais de luxo, não é mais
uma coisa que se usa para viajar, para se divertir. Hoje o Brasil se move, como país continental que também com a aviação, principalmente com a aviação. Nós temos, e a aviação regional faz muita falta, aliás, em relação a isso. Mas, enfim, nesse caso, a ANAC meio que lava as mãos, diz que não controla preço e nós temos que ir ao CAD. No caso contrário, no caso dos bancos, que também foi mencionado pelo senador Eduardo, pegando os casos mais agudos que hoje nos assolam, do spread bancário, dos custos bancários, etc., o que se coloca é que há um princípio de prevalência do Banco Central sobre o do CAD. Então, me parece que é aquele jogo do quando interessa é uma coisa, quando interessa é outra, né? Então, isso é uma coisa que eu gostaria que vocês talvez comentassem, ou pelo menos levassem, se não houver tempo para comentar. Eu sei que é um assunto complexo, mas como é que é essa lida que vocês terão que ter com todas as agências reguladoras, porque todas, ou pelo menos a maior parte delas, se vinculam a preços ao consumidor e afetam as nossas vidas, umas mais, outras menos. Claro que no caso de combustíveis, energia, como o próprio presidente colocou anteriormente, Omar Aziz, enfim, toda a nossa vida está afetada por essa atuação das agências reguladoras e parece, a alguns, a maior parte, que o CAD meio que funciona como uma segunda instância a esse processo. Muito bem. Depois, falar um pouco da questão de uso político ou de uso em cima de teses governamentais. Essa é a mais grave das recomendações que eu tenho a fazer aos senhores e senhora. Não aceitar de forma alguma ingerência política neste sentido, de o CAD ser instrumento para justificar políticas de governo. Há outras entidades governamentais que podem ser usadas para isso perfeitamente dentro do sistema democrático e da Constituição. O CAD, não. E aí me refiro a isso porque nós tivemos agora, recentemente, esse caso dos termos de compromisso de cessação com a Petrobras. Quer se privatizar a Petrobras? Vamos corajosamente, coloque a tese lá e nós vamos ver aqui que se a gente aceita privatizar a Petrobras ou não. Mas não usar o CAD para fazer venda de ativos não autorizados pelo Congresso, inclusive usando uma tese que eu acho duvidosa do próprio Supremo, que não autorizaria a venda de subsidiárias, e mandando imolar, por exemplo, 8 refinarias. E para nomear, só para que isso bata forte nos estados, estamos falando da refinaria de Pernambuco, da refinaria de xisto, da unidade de xisto do Paraná, que encerra também um conhecimento tecnológico, patentes, procedimento de propriedade intelectual e industrial que foi desenvolvido pela Petrobras, está sendo vendido junto. A refinaria do Paraná, a própria Getúlio Vargas também. Landulfo Alves, na Bahia. Gabriel Passos, em Minas. Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul, a refinaria de Canoas. A Isaac Sabá, que é a Reman, de Manaus. E a de lubrificantes, a fábrica de lubrificantes do Ceará, a Lubinor. Então, isso tiraria a Petrobras de todos esses outros mercados, fazendo com que ela virasse uma empresa independente, especificamente voltada ao Sudeste. Atenção para o risco disso, que vocês estão colaborando para fazer com um termo que não chegou nem ao seu final. Não houve o final do processo da acusação de prática antieconômica ou anticoncorrencial por parte do CAD. Houve um parecer, houve e o mando foi a própria Petrobras que foi lá e ofereceu a venda das refinarias. 1.100.000 barris por dia de capacidade, metade da capacidade de refino da Petrobras colocada à venda por alegada prática não concorrencial. O outro caso, bem conhecido, era o das redes de gás, né, as malhas de gás, tanto do Sudeste quanto do Nordeste. Onde que eu quero chegar com isso? Mandar vender ativos, o Estado brasileiro mandar vender ativos, quebrar monopólios ou quebrar empresas, quebrar no sentido de particionar empresas, a meu ver, é uma sentença final, terminal. É a última das sentenças que pode haver num processo concorrencial. Até lá você tem que esgotar todas as outras, porque senão é o próprio paradigma, dilema do capitalismo. Eu sou bem-sucedido, aumento meus investimentos, coloco refinaria no Brasil todo, vou ascendendo, vou colocando, dominando o mercado, conquistando o mercado, e um belo dia, do nada, antes que qualquer outra tratativa fosse feita, alguém vem e me corta em 3 pedaços, em 4 pedaços, em 8 pedaços e manda vender as minhas refinarias. Se isso fosse uma empresa privada, talvez fosse assim, ou isso é uma diretriz de governo e o CAD está participando do processo. É isso que eu condeno. Pode fazer,
mas que o governo tenha coragem de dizer: eu quero vender mesmo a Petrobras em pedaços. Não é usar, se esconder atrás do CAD, usar a defesa da concorrência, supostamente, sem ter esgotado as instâncias anteriores a isso, para levar a essa venda. Então, essa basicamente é a minha questão. Como é que fica esse tipo de processo e se isso vai virar moda? Se vai acontecer, isso já aconteceu com a malha de gás, se vai acontecer também com refinarias e outros ativos brasileiros. E principalmente, tem uma coisa que apareceu até hoje para mim, que eu não tinha reparado, que é o seguinte: a venda de ativos da Petrobras não podia ter sido imposta pelo CAD por meio de tempo de compromisso de cessação de prática, porque o artigo 3º da Lei 9491 determina que as atividades de competência exclusiva da União, e o monopólio do petróleo ainda existe como sendo monopólio da União, artigo 177 da Constituição, estão excluídas da alienação ou transferência de ativos previstos no Programa Nacional de Desestatização. Então, um ato administrativo não pode prevalecer sobre uma lei. Esse foi o caso. Então, uma explícita violação do disposto na Constituição e na legislação. Então, queria saber o que vocês acham disso e, com isso, encerro aqui a minha participação. Obrigado. A palavra é senador Jean Paul Prats, muito obrigado pela sua pergunta. Senador Wellington Fagundes, muito obrigado também pela sua pergunta, pelas suas palavras. Eu pretendo endereçar elas de uma forma conglobante e enaltecendo uma coisa que muito nos orgulha, que é o caráter técnico do CAD. Isso serve para endereçar a última pergunta feita pelo senador Jean Prats e também pelo senador Wellington Fagundes, sobre, primeiro, uso político eventual quando se tratar de desconcentração de mercados regulados, em que há uma forte participação do Estado na economia, e também na experiência dos atos de concentração, como nós nos sentiríamos julgando esses atos que representam bilhões de reais em termos de fusões e de aquisições. Para nós, é com muita satisfação e com muita tranquilidade que o CAD tem um corpo técnico renomado, tem um departamento de estudos econômicos renomado, e eu tenho certeza que nós, pautados pela técnica, tomaremos as melhores decisões. Então, portanto, não se trata de ter um viés em uma determinada decisão ou não. Trata-se, por exemplo, de seguir a resolução número 2 de 2012, que dá 5 etapas para você analisar se há um saldo positivo ou negativo entre os custos econômicos e as eficiências econômicas geradas por aquela operação para o bem-estar da sociedade. E sobre essa questão da legalidade, mas também o bom senso, que tem que permear todo e qualquer julgador, administrativo ou judicial, agora eu gostaria de endereçar as primeiras perguntas feitas pelo senador Jean Prats e pelo senador Wellington Fagundes. O nosso ordenamento jurídico, ele não comporta interpretações divergentes, ele não comporta antinomias. Então, tudo se trata de um eventual conflito aparente de normas. Isso porque quando nós estamos analisando, sejam os bancos, quando nós estamos analisando, seja o mercado das passagens aéreas, nós temos um tripé. Primeiro é a lei emanada do Poder Legislativo, em conjunto com o Poder Executivo, que diz quais são as competências das agências reguladoras, quais são as competências do CAD, quais são as penas. E, por vezes, há necessidade de solucionar algum eventual conflito aparente entre essas normas. Isso eu digo para endereçar justamente a questão do sistema financeiro nacional. Há um protocolo de entendimentos que funciona muito bem entre o Banco Central e o CAD, e há também em relação a outras agências reguladoras, porque, senador Wellington Fagundes, não se trata de o Banco Central atropelar o CAD, ou não se trata de o CAD atropelar o Banco Central. Por vezes, essas sobreposições, elas são até intencionais para que o legislador veja como esses órgãos ou agências vão conformar as suas competências, que às vezes também necessitam de uma maior reflexão, aprimoramento, um refinamento. Então, nos termos desse protocolo, ou desse memorando, que inclusive é reproduzido em um projeto de lei que tramita nesta Casa, sempre quando houver um risco
sistêmico, eu digo, quando houver algum risco de falta de liquidez ou algum risco para o sistema financeiro nacional, que é um bem jurídico muito importante e muito tutelado, o Banco Central tem a prerrogativa, por esse memorando, de aprovar o ato unilateralmente. Não se trata, na verdade, de atravessar o CAD. Isso, como o Braido muito bem colocou, e ele, de formação economista, vai fazer sempre um excelente contraponto aos juristas lá no CAD, tem muita satisfação de dizer isso, ele colocou que a nossa opção jurídica e política foi de fazer uma concentração no mercado bancário, de forma que as crises econômicas que aconteceram nos anos de 80, 90, não se repitam. Então, havendo um risco sistêmico, e o Banco Central preza por essa liquidez, ele, com base nesse bem jurídico tutelado, ele tem esse poder. Agora, em relação às fintechs, que isso é competência do CAD para primar pela concorrência, isso também já endereça a questão das passagens, porque primeiro vem a norma jurídica. Então, quando nós falamos, por exemplo, aos agentes econômicos que é proibido ou que é vedado você ter capital estrangeiro em companhia aérea, quando é proibido ou é vedado você cobrar por bagagens, sem absolutamente entrar no mérito do que está sendo tutelado nessas normas, porque são opções políticas, você mede o tamanho da barreira regulatória, que pode ser alta ou que pode ser baixa, à entrada desses agentes econômicos. Depois você também tem as normas editadas com base nas competências legais das agências reguladoras. E, por fim, você tem o CAD, sem nenhuma antinomia em relação a eles, para preservar pela concorrência com base em todos esses elementos e dados. Para o CAD, a concorrência é boa. Então, quanto mais haja entrantes, quanto mais haja competidores, quanto mais haja rivalidade, quanto menores as barreiras à entrada de todas as formas, maior competitividade haverá. Sobre as fintechs, é um fenômeno extremamente interessante, que o mundo inteiro está se debruçando sobre eles, e também o mercado digital. Essas aquisições pelos bancos, pelas instituições financeiras, e a própria consolidação das fintechs, quais vão sobreviver no mercado ou não, as fusões e as aquisições, são algo extremamente interessante, e é de ser analisado conduta a conduta a racionalidade econômica desses movimentos de aquisições. É claro que eles não podem ser, por exemplo, a compra de alguém que possa ser um potencial concorrente lá na frente. Agora, ninguém tem bola de cristal. É muito difícil tomar uma decisão com previsões. Portanto, que o CAD, seguindo também a prática das jurisdições internacionais, prima pelo constante aprimoramento das suas análises técnicas. E, com isso, eu espero ter endereçado as perguntas dos senhores senadores. Obrigado.